Oiê! E seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao canal da Quartzo, onde a gente fala sobre planejamento leve, real e possível. E hoje eu tô aqui para ter um papo com vocês sobre autoconhecimento e produtividade. Esse é um dos papos que a gente costuma ter no Instagram, mas eu queria trazer um troço mais alongado aqui pro YouTube, pra gente poder ter uma conversa e realmente conseguir introduzir os outros conteúdos que vêm por aí. Então a gente precisa conversar disso antes da gente seguir para falar de rotinas, para falar de produtividade, para a gente poder seguir e falar de todas as coisas importantes dentro do planejamento da produtividade leve. Então, vamos lá. O que é isso? Por que a gente precisa se conhecer antes de se planejar? Vamos para um exemplo bem prático, igual eu gosto de fazer com vocês no IGTV, que é o seguinte. Vamos pensar que existem duas pessoas. Existe a pessoa 1 e a pessoa 2. A pessoa 1 adora acordar cedo, ela se sente bem de manhã, ela sente que ela vai produzir muito bem de manhã, ela sente que acordou com a luz do sol é a melhor coisa do mundo e dá 8 horas da noite, 9 horas da noite, acabou a energia dela, ela não quer que ninguém fale com ela, ela precisa dormir para realmente conseguir ter essa produtividade no outro dia cedinho. Beleza. A segunda pessoa é uma pessoa que curte a noite, que ela vai ser uma pessoa mais criativa de noite, que ela não vai gostar de acordar muito cedo, que ela não vai gostar de acordar com o sol, que ela vai ficar irritada de manhã, que ela tem, assim, não fala comigo bom dia de manhã, pelo amor de Deus, espera eu acordar. Esses são dois tipos de pessoa. Então estamos falando de uma pessoa mais matinal e uma pessoa mais noturna. Normalmente essas pessoas são amigas e muitas vezes essas pessoas vão trocar experiências de hábitos e de vivências e de rotina. Então vamos imaginar que essas pessoas se encontraram para um café e elas estão lá conversando, elas estão lá tranquilas e tal, batendo um papo. E aí a primeira pessoa vira para a segunda e fala: amiga, é o seguinte, você tem que testar o que eu tô fazendo, tá dando muito certo pra mim. Eu tô conseguindo acordar às 5 todos os dias e assim, parece que a minha manhã flui, parece que tudo vai muito bem. Parece que assim, eu tenho mais de 24 horas do meu dia e eu consigo fazer tudo que eu preciso. Eu nunca fui tão produtiva na minha vida. O que essa segunda pessoa pensa? Pô, produtividade é uma coisa boa. Eu quero ser uma pessoa mais produtiva. Se a minha amiga, uma pessoa que eu confio, uma pessoa que eu gosto, me fala que isso tá funcionando pra ela, por que não testar? Ok, beleza. Essa pessoa volta pra casa, volta com aquilo na cabeça, mesmo pensando, eu não sou uma pessoa matinal, talvez isso não funcione pra mim, mas talvez funcione, eu quero muito ter essa sensação de produtividade e de entender que o meu dia tá sendo incrível, então eu vou testar. E aí essa segunda pessoa testa. No primeiro dia ela se sente muito cansada. No segundo dia ela sente que ela até consegue produzir, mas chega uma hora ali depois do almoço que ela vai ficar totalmente sem energia, que ela vai ficar irritada e tal. Mas ela continua testando. E cada vez que ela continua testando, ela vai se frustrando. Por quê? Porque é uma pessoa noturna tentando se encaixar nos hábitos de uma pessoa matinal. O que isso vai gerar? Frustração. Então, por isso que é muito perigoso a gente não se conhecer antes de testar um planejamento, antes de entender a nossa produtividade. Então, às vezes você testa um método que funcionou super bem para outra pessoa, não funciona para você e você acaba se sentindo mal, você acaba ficando assim, nossa, poxa, isso funcionou para tal pessoa, por que não deu comigo? Aí as pessoas começam a entrar naquele túnel de vários pensamentos malucos de, nossa, não funciona porque eu sou uma pessoa que eu não sou disciplinada, não funciona comigo porque eu não testei direito, não funciona comigo porque o problema sou eu, e aí começa a entrar nesse túnel. Muitas vezes isso acaba gerando uma agonia de produtividade ou de papos produtivos, e esse é um dos motivos que eu também quis criar a Quartzo, pra gente poder entender que tá tudo bem, que a produtividade vai ser diferente para todo mundo. É a mesma coisa de, vamos fazer mais uma analogia? Gosto de analogias. Vamos de mais uma. Pensa comigo. Você foi na nutricionista e você tem um objetivo. A nutricionista vai passar uma dieta para o seu objetivo. A sua outra amiga vai na nutricionista e ela vai ter outra dieta. Por quê? Porque são hábitos diferentes, são pessoas diferentes e são objetivos diferentes. Então, assim, não adianta você ter a mesma dieta de outra pessoa e esperar o mesmo resultado. Mesmo que vocês tenham objetivos iguais, vocês não vão ter dietas exatamente iguais, porque vocês são pessoas diferentes, que têm pesos diferentes, que têm alturas diferentes, que têm hábitos diferentes. Por que a gente não pensa isso para produtividade? Por que é muito comum ver as pessoas procurando uma dica em um blog, seguir aquilo cegamente e falar, poxa, não deu certo para mim, produtividade é ruim e não quero, me frustro e não vou me organizar e deixo a vida me levar, e aí
que acontece? Acontece que essa pessoa vai criar uma resistência à produtividade, vai criar uma resistência ao planejamento e vai começar com o discurso de que deixa a vida me levar é muito melhor. Por quê? Porque ninguém deu a mãozinha para essa pessoa e falou: "Ei, meu anjo, deixa eu te falar, você precisa produzir da maneira que funciona para você. Tá tudo bem você não querer acordar 5 horas da manhã. Tá tudo bem você não produzir igual a blogueira que você vê acordando 5 horas da manhã feliz. Se você é uma pessoa noturna, isso não é realidade para você. Não adianta você querer entrar nos moldes de uma pessoa que não vive a mesma realidade que você, entende? Assim, você vai se entender, você vai entender os seus hábitos, você vai entender o que você não gosta, você vai entender o que você gosta para poder aplicar isso dentro da sua produtividade. Então vamos em um exemplo ainda mais prático depois da minha pausa da água, porque, pelo amor de Deus, falar dá muita sede. Então, como que eu posso aplicar o autoconhecimento na produtividade? Testando. Tudo no planejamento e na produtividade vai começar com teste. Ingrid, eu não sei se eu sou uma pessoa matinal ou noturna, eu funciono muito bem nos 2 turnos, legal. Então, se você tem liberdade de horário, que é uma coisa que tem acontecido muito agora no meio da pandemia, porque a gente tá com EAD, tem muita gente no home office, com essa liberdade, com esses horários mais fluidos, e eu sei também que tem muito empreendedor que me segue, muito estudante que estuda por conta própria que me segue, então vamos pegar esse exemplo de uma pessoa que tem liberdade de horário, tá? Você não sabe se você é melhor de noite ou melhor de manhã, às vezes você sente que você é melhor até de tarde, beleza. O que você vai fazer? Você vai testar, então você vai testar acordar um pouquinho mais cedo e ver como que você se sente, como que vai a sua produtividade naquele dia, e depois você vai testar acordar um pouquinho mais tarde e ver como que vai a sua produtividade aquele dia. Lembrando, as pessoas têm muito essa mania de achar que quem acorda muito cedo tem mais tempo no dia do que quem acorda um pouco mais tarde, mas pensa comigo, se você acorda às 5 e só começa a trabalhar às 8, você tem 3 horas para você, só que de noite você vai ter que dormir o quê? 9, 10 horas da noite. Isso te dá pouco tempo de noite, ou seja, você tem 3 horas gostosas para você de manhã. Mas a sua noite não vai ser muito produtiva em relação a momentos de autocuidado. Se você acorda às 9 horas da manhã e começa a produzir um pouquinho depois, começa às 10, não sei o que, beleza, você tem 1 hora ali para você. Só que de noite você só vai dormir entre meia-noite e 1 hora da manhã. De noite você também vai ter 3 horas ali, vai ter 9, 10, 11, beleza. Você tem um tempo para você de noite e quem acorda de manhã muito cedinho tem um tempo para ela de manhã. Essa é a única diferença. Você percebe que só muda o lugar disso? Então, assim, esse rolê de que tem que acordar muito cedo para produzir não é real, tá bom? Então vamos pensar o seguinte, você vai testando técnicas, vai testando métodos, vai testando acordar mais cedo, vai testando acordar mais tarde, e aí o que você sentir? Você testou 2 coisas. Testou de manhã, testou de noite. De manhã deu mais certo pra você. Pronto, agora você segue uma rotina um pouquinho mais cedo. Por quê? Porque isso fez bem para sua produtividade. Se for de noite, segue um pouquinho mais tarde. Por quê? Porque fez bem para a produtividade. Não tem regra. A regra é basicamente seguir o que faz bem para você. Então, evitem entrar no molde de outra pessoa. Das vezes que eu postar vlog aqui, se você vê uma coisa que você acha legal e quer testar, pode testar, mas não se frustra se não funcionar pra você, porque isso é normal e esperado. Sempre lembrem do negocinho da dieta. Se funciona para aquela pessoa, não significa que vai funcionar para mim e assim por diante. Então, o que eu quero estimular aqui é que você se conheça e teste. Então, como que eu vou me conhecer? Eu vou testar. Eu vou testar se é de manhã, eu vou testar se é de noite, eu vou testar Kanban, eu vou testar Pomodoro. O que vai funcionar pra mim? Kanban e Pomodoro são 2 métodos de produtividade, tá? Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Me falem aqui embaixo se vocês querem esse tipo de papo. O que vai acontecer? Você vai testar. Então, por que o autoconhecimento é tão importante para a produtividade, pra gente poder fechar esse vídeo? Porque se você não conhece o que você gosta, se você não conhece o que você desgosta, se você não entende como você funciona, não tem como você entender o que vai funcionar a longo prazo. Então o convite aqui é: entenda o que você gosta, entenda o que você não gosta e a partir disso coloque ou não coloque aquilo no seu planejamento. Então, gosta de acordar cedo? Ótimo, coloca no planejamento. Gosta de acordar tarde? Se você puder, coloca no planejamento. Eu não produzo muito bem depois do almoço. Então, não enfia uma tarefa gigante depois do almoço que vai te frustrar e te desmotivar para você fazer naquele momento. Coloca uma tarefa mais mecânica, uma tarefa pequenininha. Eu produzo muito bem de manhã. Coloca uma tarefa maior de manhã. Por quê? Porque você sabe que vai encaixar com a produtividade. Produtividade é muito esse casamento de entender o que vai funcionar e o que não vai funcionar. Então, vamos pensar.
Ah, eu não gosto de produzir muito de manhã. O que você vai colocar de manhã? Tarefas pequenas e mecânicas. Ah, eu gosto de produzir de tarde. O que você vai colocar de tarde? Tarefas maiores e que exigem mais concentração e foco de você. Vai fazendo esse casamento e ao longo do tempo, depois de um tempo, Ingrid, isso vai acontecer do dia para noite? Não. Ingrid, isso vai acontecer em uma semana? Não. Exige constância. E constância fica para outro papo, beleza? Então, resumindo, entenda tudo que funciona e o que não funciona para você. Evite moldes de outras pessoas. Não se frustra se você ler um troço num blog e colocar em prática e não funcionar. Ao invés disso, olhe para aquilo como: isso não funciona, eu sei o que não funciona. Isso me dá mais liberdade para encontrar o que vai funcionar para mim. Entendeu? Então, por hoje é isso. Espero que vocês tenham curtido esse papo e tirado algum aprendizado daqui. Coloquem aqui embaixo o que vocês querem ver, o que vocês acharam, o que vocês estão sentindo falta de ver por aqui. Esse aqui é um dos primeiros vídeos ainda, então ainda estou encontrando um cenário, um negócio, mas a gente vai melhorando cada vez mais. E é isso. Um beijo e tchau!